Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade. Iniciamos mais uma recapitulação para a honra e glória de Deus. Estamos avançando nesta nova lição. Estamos indo para a lição de número 3, Orgulho e Humildade. Certamente será uma grande bênção este estudo, como foi da semana passada. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do IAG. Caso seja a sua primeira vez, temos aqui um vídeo institucional para que você conheça um pouco mais as frentes de trabalho que atuamos. E caso você esteja nos acompanhando pela televisão, canal 777, Rede Edvir, seja muito bem-vindo também aqui ao canal do IAG e a este canal de televisão que tem sido um instrumento nas mãos de Deus. E caso você esteja nos acompanhando pelo canal, tenta também acessar lá pela televisão, canal 777, Rede Edvir, e agradecemos e louvamos a Deus por esta parceria. Quero cumprimentar aqui o Moses Coutinho, seja muito bem-vindo, Moses, que tem nos acompanhado há alguns trimestres, com excelentes comentários. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, pastor. É realmente uma bênção participar e a lição de hoje também é uma bênção e uma exortação, chamado, né, que chega ao coração de cada um de nós. Acompanhe-nos aí que vai ser certamente uma bênção para a sua vida também. Amém. E apenas falando um pouquinho mais a respeito da agenda do IAG, nós tivemos na semana passada um workshop musical. Caso você tenha interesse em ter acesso às aulas ministradas pelos palestrantes, por aqueles que vieram aqui colaborar com a sua participação, com o seu conhecimento, acesse o clube de membros aqui do canal para que você tenha acesso não apenas a este workshop musical, mas também aos seminários que estamos realizando durante este ano. E falando em seminário, no próximo mês, agora de maio, dias 15 e 16, teremos mais um seminário, o terceiro seminário, e agora com a temática Espírito de Profecia. O palestrante será o Carlos Ribeiro, ele já esteve conosco em outras ocasiões, participando de congressos também, é um excelente orador, um excelente pregador, e estará trabalhando esta temática certamente muito necessária no nosso meio, a respeito da vida e da obra de Ellen White. E nós teremos também em julho, se aproximando, um congresso com o título Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Os palestrantes serão Silverino Kiel, que é o diretor aqui do IAG, eu e o irmão Leonardo Amaral, aquele que esteve conosco no seminário Introdução Geral à Bíblia, o irmão também que tem aqui uma série sobre a ira de Deus no canal do IAG. Acesse também essa série, excelente série. Estaremos aqui no mês de julho neste congresso. Se você tem interesse de participar do seminário, do congresso, faça aqui a sua inscrição com o número que vai aparecer na legenda, na descrição deste vídeo. Vamos iniciar com uma oração. Moses, dirija-nos em oração para darmos início então à recapitulação da lição. Oremos. Nosso Pai grandioso e misericordioso, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de juntos estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E rogamos que o Seu Espírito nos instrua, nos abra a mente, nos abra os assuntos, para que nossa vida seja enriquecida pelos ensinamentos. Amém. Pedimos que nos ajude a aprender aquilo que nessa semana está proposto e sermos realmente humildes de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Como eu disse, então, vamos avançar aqui, lição de número 3, que tem como título Orgulho e Humildade, ou seja, duas coisas opostas. Vamos falar do orgulho, vamos falar da humildade. E aqui nós temos o verso para memorizar em Lucas 14, versículo 11, que diz: Porque todo o que se exalta, ou seja, todo aquele que se orgulha, será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E nós temos a imagem da lição que será projetada aí na sua tela. Nós temos aqui um pódio, né? Em terceiro lugar, ou seja, na última colocação das 3 posições, nós temos uma pessoa que se exalta, né, mais do que a que está em primeiro e a que está em segundo lugar. Nós temos em segundo que se exalta um pouco mais, um pouco menos do que a terceira, mas um pouco mais do que a primeira. Mas nós temos a pessoa que deveria estar se exaltando mais do que as outras duas, numa posição aqui de humildade, de humilhação, e temos esta luz vindo sobre ela, né? Nós temos esta torrente aqui de luz vindo sobre ela, certamente que a humildade é um dom de Deus, não é algo inerente, não é algo que faz parte da nossa natureza, mas certamente é algo que o Espírito Santo opera em nós. O que mais a gente pode comentar aqui desta imagem?
E não somente vem de Deus, mas é a única maneira pela qual Deus pode trabalhar. Uma Uhum. pessoa que não se humilha, porque, embora eu creio que a maioria de nós não vamos entender o verso assim, o verso diz que todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Mas o mundo amou esse verso para dizer os humilhados serão exaltados. Só que o verso não diz isso. O verso diz aquele que se humilha. Ou seja, não é quando as desgraças do mundo te humilham. Isso não significa que você vai ser exaltado. Às vezes você mesmo trouxe as desgraças para sua vida. Uhum. Quando você mesmo recusa se orgulhar, se exaltar e se humilha, então é que você é exaltado perante Deus. Deus te exalta, na verdade, né? Exato, esse é o ponto. Não é você mesmo. A pessoa que está se exaltando a si mesma, ela está no terceiro lugar e não importa o quanto ela grite, ela vai ficar ali para sempre. Uhum. A pessoa, quando ela está disposta a se humilhar, Deus a exalta. Aquele que se humilha, né? Isso é muito importante. Com certeza esse aspecto ele é muito importante, porque o problema não está na exaltação, o problema está em se exaltar, porque quando nós olhamos nas escrituras e até a dinâmica celestial, existem funções mais importantes, existem funções, quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, existem funções mais vitais. Se eu perco uma mão, não compromete a minha vida em si, mas se eu perco a minha cabeça, eu perco a vida imediatamente. Existem órgãos mais vitais, coração, cérebro e assim por diante. E existem órgãos menos vitais, se assim eu pudesse colocar, ou até membros menos vitais. E quando falamos de exaltação, Deus, na sua soberania, escolhe de fato exaltar, escolhe funções específicas de exaltação, a gente pode colocar até o próprio Lúcifer no céu. Lúcifer foi escolhido dentre todos os anjos que haviam sido criados por Deus para ser o anjo mais exaltado. Mas isso Lúcifer havia recebido do próprio Deus. O problema é quando eu, de certa forma, descontente pela minha função, descontente pela minha posição, ou deixando de atribuir a glória a Deus ou o reconhecimento a Deus por aquilo que eu tenho, passo a me exaltar. Então, esses que se exaltam serão humilhados. Agora, aqueles que humildemente reconhecem que tudo aquilo que eles têm, possuem, são, onde estão, a posição que exercem, vem como um dom de Deus, estes de fato, eles serão exaltados. Então, a lição aqui de sábado vem falando que certamente todos nós já conhecemos pessoas com um ego, o eu inflamado, né? Inflado, desculpa. O eu inflado, pessoas que acabam manifestando orgulho. E muitas vezes nós queremos observar pessoas, mas nós temos que nos observar. Isso é clássico de um orgulhoso, na verdade, sem problema. Exatamente. De olhar para os outros, né, e não olhar para si mesmo. E o ponto desta lição, quando falarmos de orgulho, que é oposto à humildade, que é um dos pecados, se não o mais ofensivo diante de Deus, como a lição vai trabalhar também, nós temos que olhar para nós mesmos, para nós não nos encontrarmos nessa condição. E se estivermos nesta condição, e por algum motivo você tem aberto o seu coração para a influência do Espírito Santo, para que ele te mostre que você está nessa situação, que você abandone essa condição e busque um genuíno arrependimento para buscar este traço, né, que Jesus revelou que é a humildade. Vamos então falar um pouquinho aí da lição de sábado, apresentando para nós o tema geral da lição desta semana. Sim, eu creio que na verdade ficou bem até introduzido, né, o tema, para falar exatamente sobre essa questão da exaltação, e apenas para Uhum. reforçar o que o pastor acabou de dizer, eu gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia que aparece aqui na Bíblia Legado, falando sobre. Fala um pouquinho dessa Bíblia para a gente, Moses, porque pode ser que muitos que estão nos acompanhando pela televisão ainda não Claro, ouviram falar desta Bíblia. sim, realmente, esta Bíblia, ela é uma Bíblia de estudos com comentários de Ellen White, a Bíblia Legado, que a minha já usei tanto que até apagou aqui a capa, Uhum. mas ela tem os textos da Bíblia aqui em cima, e aqui no Apocalipse especialmente, né, que é um livro com bastante conteúdo do Espírito de Profecia, nós temos textos referentes aos textos bíblicos, aqui separadamente na parte de baixo. Essa é a edição antiga, já tem uma nova edição, mas claro, aqui corrigida, Com uma melhorada. série de estudo bíblico no final. Exato, tem muitas coisas muito interessantes, é uma Bíblia de estudo excelente. Então, se você tem interesse em adquirir este material, entre no site institutoiag.com.br, estará na descrição aqui também.
Mateus, eu peço que você deixe até o número aqui de contato das vendas, é interessante, porque esta Bíblia certamente tem sido uma bênção na vida de... A Bíblia por si só já é uma bênção, ainda mais com os comentários de Ellen White, com esse estudo bíblico, tem sido uma bênção aí na vida de milhares de pessoas. Então entre em contato conosco e adquira a sua. Moço, por Amém. favor, desculpa. Agora, mencionando aqui, então, Apocalipse 3, quando é feita a mensagem à igreja de Laodiceia, nós vemos que é uma humilhação para a igreja de Laodiceia reconhecer aquelas coisas. Você é Uhum. pobre, você é cego, é nu, É é miserável. miserável. Uhum. Só que um orgulhoso nunca vai reconhecer essas coisas. Pelo contrário, ele vai ler tudo isso e pensar: nossa, tem gente por aí precisando de uma mensagem dessa. E Ellen White diz: irmãos e irmãs, são seus pensamentos deste tipo? Essas palavras decididas e incisivas não se aplicam a mim. Estou em uma condição espiritual relativamente boa. Embora não tenha todo o fervor e zelo que alguns têm, eu creio na verdade. Aqueles a quem essa mensagem se destina podem recebê-la. Acredito que alguns precisam dela. A Ellen White diz: vocês que pensam e raciocinam assim, tenho certeza que são vocês precisamente a quem essa mensagem se destina. Uau. Então, Uhum. o chamado para a humildade ele se destina a cada ser humano, porque a semente do orgulho está em todos os corações. Uhum. Podemos ser convertidos, mas estamos em carne pecaminosa. Qualquer descuido brota uma erva daninha ali. Né? Então, é importante nós termos essa mentalidade para estudarmos o tema de hoje. É verdade. A lição de sábado também, por fim, trabalha em conexão com a lição anterior, que falou bastante de relacionamento. Deus é santo, Deus é amor, e este Deus também criador, ele é um Deus que se relaciona, que ele quer estar próximo de nós. E em conexão com a temática da lição de número 2, nós podemos entender que a lição de número 3 trabalha a questão do orgulho, porque o orgulho prejudica o seu relacionamento para com Deus e o seu relacionamento para com o próximo. A falta de humildade se torna então um entrave, se torna um empecilho, se torna abismos, né, de relacionamentos, quer seja matrimoniais, quer seja no aspecto espiritual entre você e Deus, quer seja no aspecto mais fraternal. Então, é muito interessante nós abordarmos esse aspecto do orgulho dentro desse tema aí a respeito de relacionamento, que é o que nós veremos aí a partir agora de domingo. Domingo, dia 12, tem como título então Aprisionados pelo Orgulho. O que é o orgulho, né? O orgulho, ele é só um pensamento, ele é um sentimento? Como que a gente pode entender o que é o orgulho revelado pela palavra de Deus? E quem foi o primeiro ser a revelar o orgulho, né? Vamos trabalhar essa temática aqui da lição de domingo e quais são os outros atributos não, características do orgulho que a gente pode aqui aprender e trazer. Sim, levando já nesse contexto também da queda de Lúcifer, esse assunto, Ellen White comenta muito uma outra expressão também, juntamente do orgulho aí, né, que seria não sei se talvez um sinônimo, mas é algo que está ligado ao orgulho. E eu creio que nós podemos comentar, que seria o desejo de exaltação própria. Uhum. Esses dois andam juntos, eles não são exatamente a mesma coisa. O orgulho seria a autoadmiração, seria o amor próprio, né? A exaltação própria é elevar o seu grau de mérito, ou seja, buscar estar crescendo para que os outros vejam melhor você. Seria algo assim. Se exaltar é estar acima de. Acima de quem? Dos outros. Então, esse é o desejo da pessoa. O orgulhoso é aquele que já crê que está e aquele que busca a exaltação, ele está querendo estar. São duas coisas que andam juntas ali. Lúcifer, ele não somente se auto-admirava, ele olhava para o seu próprio brilho, mas ele cobiçava uma outra coisa, ou seja, ele tinha desejo de exaltação própria. Diz Ellen White que ele tinha orgulho da própria glória e desejo de exaltação própria. E quando ele veio para a Terra, ele bajulou Eva com a mesma ideia. Né? Nós já comentamos na lição passada. Ele veio e fez ela pensar que ela podia ser mais exaltada pela desobediência. Então, a primeira semente de pecado que foi plantada no coração de Eva, que foi a primeira que germinou em Lúcifer também, foi justamente o orgulho e o desejo de exaltação própria. Sim. A lição, pastor, ela vem trazendo algo interessante também, no sentido de que ela diz, o orgulho pode ter algum lado positivo? Talvez não no sentido mais comum da palavra. E ele vem trazendo como que é necessário a pessoa também ter autoestima, ter um certo amor próprio. Eu acho até meio complexo falar sobre isso. Mas uma coisa é certa, a autoestima do cristão, ela não vem do reconhecimento de quão bom ele é. Um cristão tem autoestima,
por causa do valor que Deus dá para ele. É verdade. Então, Atribuído a ele. Uhum. isso, um cristão saudável, ele se sente amado por Deus e ama os outros. Ele não se ama porque ele é alguma coisa. Ele se ama porque ele viu que Deus o ama. Uhum. Mas essa questão do se amar ainda fica para mim complexo na minha mente, porque muitas pessoas dizem, e talvez não é a intenção da autora estar equivocado nesse ponto, né, ou falar com esse tom, mas muitas pessoas dizem, você antes de amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Senão você não consegue amar o próximo. Mas eu fico com uma pergunta na minha mente. Existe alguém que não se ama? Depende. Existem pessoas que não se amam com o amor de Cristo. Uhum. Mas todo ser humano tem amor por si mesmo. Uhum. Eu vou pôr um exemplo extremo, um Que suicida, pode ser por exemplo. entendida como um aspecto até de vaidade ou de uma autovalorização, alguma coisa do tipo. Pode nem ser só isso, até uma depreciação é fruto do orgulho, uma autodepreciação, sabe por quê? Uhum. Porque uma pessoa que tira a própria vida, ela não tira a própria vida simplesmente porque ela se odeia. Ela tira porque ela quer acabar com o sofrimento dela, Uhum. entende? Uhum. Então ela tá pensando em quem? Nela mesma. Nela mesma. Ela não está pensando nos outros quando ela tira Uhum. a sua própria vida. E as pessoas também que se deprimem, que têm sentimentos para baixo, que fazem elas se depreciarem, elas se depreciam porque elas não alcançam aquilo que elas mesmas gostariam de ser. Ou seja, no fim, tudo termina no mesmo lugar. É, o eu. O eu. Uhum. Ou seja, Paulo vem lá e diz: nunca ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ou seja, é o mais natural que todos nós nos amemos. Uhum. Então, esse zelo pecaminoso que é dirigido a nós devemos remanejá-lo e dirigi-lo aos outros. Uhum. Certo? Uhum. Nesse aspecto é amar aos outros como a ti mesmo. Porque nenhum de nós vai fazer o mal para nós mesmos simplesmente porque não, eu mereço mal, então eu vou fazer o mal para mim, eu sou muito ruim e por Uhum. isso vou fazer o mal. Até a nossa depreciação é orgulho no final das contas. Porque nós não chegamos àquilo que nós queríamos ser, então nós nos humilhamos. Uhum. No Uhum. sentido errado da palavra, né? Mas, obviamente, há um sentido correto da humilhação também, que vai fazer com que nós sintamos o amor de Deus. Primeiro, nós não merecemos, realmente, não merecemos nada, recebemos de Deus. Isso nos faz ver o valor que nós temos. Não porque Uhum. nós sejamos autovalorizados, mas porque Deus nos valorizou. É verdade, são comentários aí muito profundos, de fato. Essa questão do amor próprio, eu entendo também como um reconhecimento do amor que Deus tem para com você e você, então, como você disse, direcionar este amor para com o próximo. Ou seja, como que Deus me amou? De uma maneira incondicional, de uma maneira eh, eterna. Então eu tenho que direcionar isso para o semelhante. Ele merece o meu amor? Quer seja inimigo, quer seja amigo, quer seja alguém que faça bem ou mal para você. Então, você tem que amar as pessoas como Deus tem te amado. E o amor próprio está no reconhecimento do amor que Deus tem para com você. Isto o habilita a olhar para o próximo da mesma maneira como Deus olha para você. Estender o perdão para o próximo assim como Deus te perdoa. É neste sentido, assim como. Então, Sim. assim como Deus tem te amado, ame o semelhante também. Falando um pouquinho a respeito do orgulho, que o caráter de Satanás no céu, porque Deus criou Lúcifer, Deus não criou Satanás. Deus criou um ser que amava perfeitamente, que estava em plena harmonia com a lei de Deus. Deus criou um ser perfeito. Isso a própria Escritura fala lá em Ezequiel 28, né? Perfeito eras nos teus caminhos, ou seja, ele foi criado um ser perfeito. Mas ele passou a usar a sua liberdade de escolha e quando Deus cria criaturas livres para que essas criaturas o amassem livremente, o mal surge como uma possibilidade desse amor ser rejeitado pelo livre-arbítrio, pela liberdade de escolha, e o mal de uma possibilidade se torna uma realidade. E quando nós vemos dois textos principais, Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vemos que a ênfase é essa mesma que você descreveu a respeito do orgulho, biblicamente falando, né? A pessoa se autoadmirar auto-admirar demais. e almejar uma posição que ela não tem. Esses dois pontos ficam muito evidentes, e depois eu peço que você leia Isaías 14, a partir do versículo 12 até o versículo 14, e perceba a ênfase no eu. Mesmo não aparecendo aqui o pronome no singular eu, mas subirei, eu subirei. Exaltarei. Meu trono, exaltarei, ou seja, eu exaltarei.
é uma ênfase no egoísmo. Eu. E quando você vai para Ezequiel 28, você vê que esse anjo, querubim, foi criado de uma maneira gloriosa, que fez com que ele ficasse se admirando. E o problema não é o reconhecimento ou a admiração no sentido da capacidade, mas é a falta de você atribuir a quem te deu. Se você passar a reconhecer que aquilo é de você mesmo e tornar aquilo como um fim em si mesmo, você vai passar a reproduzir aquilo que Lúcifer fez no céu e almejar uma posição. E aqui eu não estou falando de sonhos, de ser muitas vezes ambicioso, no sentido de ter ambição. Estou falando da ganância, né? Da inveja, da insatisfação, de você querer ter algo que você não tem e fica ali insatisfeito, ou almeja ter algo que você jamais terá. Porque quando você vai para Isaías 14, diz aqui o versículo 14, né? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser semelhante a Deus, mas em caráter. Ele queria ser em adoração, em poder, em majestade, tudo aquilo que pertence apenas a Deus. E ele estava insatisfeito, ele queria ter acesso ao poder criador de Deus, e tudo isso foi fazendo com que o orgulho, a Bíblia trabalha como mistério da iniquidade, nós não sabemos como isso começa no coração de Lúcifer, que se torna Satanás, mas esses são os dois principais pecados, é a raiz de todo o pecado, na verdade, como o texto da lição aqui traz de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. A raiz de todo o pecado é essa, né? É o orgulho e o egoísmo. É a raiz de qualquer tipo de pecado, essa é a raiz. E é na raiz que o pecado tem que ser eliminado dentro do nosso coração. Então, a Exatamente. partir do momento que, de uma maneira misteriosa, o pecado não tem como ser explicado, Lúcifer se torna Satanás e alimenta o orgulho e o egoísmo, o caráter de Satanás se torna completamente oposto ao caráter de Deus. E a gente vê isso claramente, principalmente na encarnação. Trabalhamos isso um pouquinho na lição passada. Enquanto Jesus revelou o que é ser Deus, ser semelhante ao Altíssimo na humilhação, no dar, no esvaziamento, na entrega, na renúncia, Satanás quis ser semelhante a Deus na glória, na majestade, na adoração. E Jesus veio mostrar o que de fato é ser Deus, qual que é a essência de Deus, né? Qual que é o caráter de Deus. E esses são os pontos aí principais que eu gostaria de destacar. Amém. Tem algum outro ponto? Não, acho que podemos avançar. Vamos avançar aqui. Só um detalhe, antes de avançarmos, que eu pensei agora que seria interessante. Quando a gente vai para o texto de 1 João capítulo 2, do 15 a 17, a gente tem lá a soberba da vida, que a gente pode entender como a presunção, e a concupiscência, né? Da carne e dos olhos. E quando você vai para o Éden, é isso que você vê. Quando você vai para a tentação de Jesus no deserto, é isso que você vê. Lá no Éden, tivemos a queda, mas no deserto nós tivemos a vitória. E a vitória de Cristo sobre o pecado, e aqui o pecado eu quero dizer sobre o orgulho, o egoísmo, é a vitória que nós podemos ter. A vitória de Cristo é nossa. Então, se Cristo venceu na natureza humana, venceu o pecado, e aqui o pecado eu quero dizer sobre a presunção, que é a falsificação da fé, o apetite, a concupiscência da carne, dos olhos, e apetite eu não estou falando só algo de comer, mas tudo aquilo relacionado aos desejos pecaminosos da carne, se Cristo obteve a vitória sobre o amor ao mundo e ele foi tentado, olha, eu te dou todos os reinos deste mundo se prostrado me adorares. Ou seja, encurta o caminho, me adores, ou seja, faço o que eu quero desde lá do princípio e eu vou te dar o mundo. Mas Jesus ele veio conquistar o mundo de volta, resgatar a chave do mundo que Adão havia perdido pelo sacrifício, não pela transgressão da lei, né? Pela renúncia, pelo amor que se sacrifica. E Jesus foi vitorioso. E se Jesus, na nossa condição humana, foi vitorioso, a vitória também é real para mim Amém. e para você em nome de Jesus. Vamos avançar aqui para a lição de segunda, que tem como título Conheça a si mesmo. E aí está o ponto que é apresentado lá no sábado, né? A gente fica olhando para os outros, mas vamos olhar um pouquinho para nós agora? Vamos nos conhecer a nós mesmos, né? E aqui traz a parábola aí do publicano e do fariseu.
Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Sim, é uma parábola conhecida por todos nós, né? Ela até coloca uma linguagem mais contemporânea que ela transcreve. E nós vemos o contraste entre duas realidades. Uma pessoa que não consegue ver a sua realidade e a pessoa que pensa que está bem. Ou seja, que vê a sua realidade. Primeiro, vamos reorganizar. A pessoa que não consegue ver e a pessoa que consegue ver. A que não sabe quem ela é, o que que ela faz? Ela se exalta. Ela se exalta. Então tá aí. Primeiro ponto já para nós aprendermos. Hein? Quando nós estamos dispostos a nos exaltar, ou vemos alguém que se exalta muito, essa pessoa não sabe quem ela é. Quem sabe quem é, está disposto a se humilhar. É isso que a lição traz. E, na verdade, a exaltação das próprias virtudes não é a característica de alguém que encontrou a Cristo. Uhum. Pelo contrário, o caminho da salvação não é o reconhecimento das próprias virtudes, mas sim o das próprias faltas. Esse é o caminho do cristão. Uma lente que lhe permite sempre olhar para si e ver as suas faltas. Não porque ele queira se sentir pecador, mas porque ele quer se sentir santo e para isso ele quer limpar tudo. E não há como limpar se não olha com atenção. É igual eu querer limpar essa mesa, eu quero limpar essa mesa perfeitamente. Fecho os olhos. Pessoal, nunca viram uma mesa tão limpa igual essa aqui. Não, é um processo de olhar todas as quinas, vou passando. Os defeitos, Produto não serviu, imperfeições, vou sujeiras. passar. É um processo de justamente estar capacitado a olhar os defeitos, a procurar os defeitos. Não, como eu acabei de dizer, para ficar se degradando e se humilhando, mas para encontrar e entregar a Deus. Senhor, isso aqui no meu caráter não está de acordo com o seu, muda isso na minha vida. Esse é o crescimento cristão. Gostaria até que nós lêssemos aqui 1 Coríntios 1, 25 a 31. Olha só, para aquelas pessoas que talvez pensem ou sintam o sentimento do fariseu, e que, logicamente, meus irmãos, sejamos sábios. Alguém que está na atitude do fariseu não sabe que está. Tá? Isso é uma realidade. Por isso que nós temos que nos vigiar. Não é para nos vigiar para descobrir, realmente eu sou assim, olha só, eu fico me orgulhando. Não é tão simples assim. Nós temos que parar e analisar as nossas atitudes no dia a dia. Porque tem pessoas que se orgulham e se exaltam o tempo todo, mas não fazem ideia disso. Acham que estão realmente Tá tudo bem. certo, né? Esse é o erro do pensamento do orgulhoso, pensar que está tudo certo. Ou seja, se diante de Deus você se sente muito bem e não precisa de nada. E assim, antes da leitura, esse é o maior engano, né? O maior engano é quando você pensa, mesmo estando doente, que você não está doente. Porque quem está doente procura a cura, procura o tratamento necessário para a cura. Agora, se você está doente, os sintomas aparecem, mas você se convence de que não está doente, você jamais procurará a cura. Ou seja, o orgulho te inabilita a entender a sua real necessidade da cura e te inabilita, obviamente, consequentemente, de buscar a cura. Exatamente. Então, é uma condição o meu inalcançável, né? Exatamente. O meu chamado para os irmãos agora é que não se sintam cômodos. Se depois dessa lição você ainda estiver cômodo, tenha certeza que tem alguma coisa errada. Não porque nós tenhamos falado com eloquência, mas porque a palavra de Deus faz esse chamado. É verdade. Olha só o verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar as coisas que são. Irmãos, eu pergunto, se Deus só veio chamar essas coisas aqui, e nós não nos sentimos encaixados em alguma delas, será que eu fui chamado por Deus? É algo que eu faço a pergunta. Deus veio chamar as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas vis e desprezíveis. Para quê? Verso 29. Para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Para que nenhum fariseu entre na igreja e faça o que este aqui fez. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça. Ou seja, em quem vamos nos gloriar? Nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então existe uma maneira correta de nós nos exaltarmos. Em Cristo, Jesus nos levou ao céu na sua carne. Exatamente. Nisso nós somos exaltados. Não porque nós sejamos melhores do que qualquer outra pessoa nessa terra, mas porque em Cristo, nós que somos vis, os piores de todos os pecadores,
estamos em Cristo no céu. É verdade. Esse texto a gente pode destacar nessa linha que um dos selos de Deus para uma obra que obviamente é sua, tem essa característica de Deus escolher algo frágil, algo desprezível, algo sem valor para fazer uma obra grandiosa, para que os homens reconheçam que esse instrumento usado por Deus, toda a obra grandiosa realizada através desse instrumento escolhido por Deus, não veio dele, só pode ter vindo de Deus. Como que tal pessoa pode fazer tal coisa? Como que fulano? Como... É Pode vir Deus. alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente. E a Algo gente assim. olha para a vida dos próprios apóstolos, pescadores, homens iletrados, ignorantes, marginalizados. A gente olha para a vida de muitos reformadores. Lógico, alguns eram doutores, eram homens capazes, mas como Paulo, eles falam o quê? Consideramos tudo como Escória. escória, como refúgio, para que tudo ficasse evidente de que a suficiência, o poder manifesto na vida deles, não era pela capacidade deles, pelos atributos deles, mas pelo poder de Deus manifesto na vida deles. E essa parábola, né, Mose, ela muitas vezes perde a força por desconhecermos quem eram os fariseus e por desconhecermos quem eram os publicanos. Caso você não saiba, eu vou explicar rapidamente. Os fariseus, eles eram uma seita do judaísmo e eles eram considerados como sendo a referência de observância à lei de Deus, A nata da religião. a nata da religião, os que eram estritos observadores da lei. Eles eram vistos como muitas vezes o exemplo de justiça, de obediência, de Santidade. zelo e santidade. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano cobrando imposto de judeu. Então, assim, Desprezíveis imagina, para... enfim, nem quero dar exemplos para não envolver questões políticas, mas eles eram os traidores da nação. Eles eram os traidores, eles eram considerados bandidos. Vocês são os bandidos da nação. Então Jesus ele traz duas figuras, duas imagens de uma pessoa que você obviamente no templo falaria assim, esse saiu justificado, fariseu, e esse aqui com certeza, esse aqui saiu punido por Deus, condenado. E é aí que Jesus inverte a situação, porque o fariseu, ele se orgulhava, ele se exaltava de tudo aquilo que ele fazia e era. E ele se compara, e a exaltação do orgulhoso, ele está sempre direcionada a alguém menor que ele. Que bom que eu não sou como este publicano, que bom que eu faço isso. Olha como ele é pequeno, pecador, e como eu sou bom. E parece que colocou até Deus em dívida para com ele. Olha, eu fiz tudo isso, então o Senhor está em dívida para comigo para me justificar. E ele falou coisas, Jesus falou a respeito deste fariseu, coisas relacionadas à lei que todo mundo deve observar. O dízimo, a oração, o jejum, a fidelidade, mas o problema era o que estava dentro lá do coração daquele fariseu. Enquanto o publicano, cheio de erros e faltas e pecados na vida dele, estava lá no cantinho, né, batendo no peito, não tendo nem coragem de levantar os olhos aos céus e falando: Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Pecado. Quem que Jesus disse que voltou justificado para casa? O fariseu ou o publicano? Que foi O humilde. publicano, o que demonstrou o reconhecimento da sua condição. Sou doente, sou enfermo, preciso de perdão, tenhas misericórdia de mim. Enquanto o orgulho do fariseu manifesto em se comparar e se exaltar, o inabilitou a reconhecer que necessitava do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Então o orgulho, é o que eu falei, ele nos inabilita a recebermos aquilo que Deus quer mais nos dar, que é a salvação, que é o perdão, que é o poder regenerador e transformador do coração. E aqui a lição trabalha um texto de Parábolas de Jesus, página 87, em que Ellen White diz: Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Quem que precisa de médico? Quem está doente. Quem Jesus veio chamar ao arrependimento, justos ou os pecadores? Os pecadores. Aqueles que de fato reconhecem que precisam de Cristo. E aí vem o quebrantamento do orgulho. E isso só pode ser contemplando a Cristo, a lição vai trabalhar isso, mas só um ponto interessante, que a lição também trabalha, que diz: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais claramente enxergamos nossa pecaminosidade e indignidade. Vou dar um exemplo, vocês estão acostumados com esse cenário, temos aqui tijolos,
Eu aqui distante consigo ver, Moses, pequenos defeitos, alguns maiores, mas quanto mais próximo eu estiver desta parede, mais defeito eu verei. Então, quanto mais próximos da santidade de Jesus, de conhecer quem de fato é Jesus, em contraste eu vou olhar a minha vida e mais pecado eu vou enxergar em mim. Ao contrário de falar assim, mais santo, mais justo, mais. Ao invés de você se exaltar, mais você vai se humilhar e vai falar: Senhor, meu coração é tenebroso, quanto de pecado tem aí, misericórdia, Senhor. E ele vai falar: filho, tem mais coisa aí, mas vem mais perto que eu vou te mostrar. E quanto mais perto, mais ele vai te mostrar, mas não é só uma constatação de pecaminosidade, mas é um: Senhor, tira isso do meu coração. E ele vai te libertando, ele vai te salvando, e você vai se tornando mais semelhante a ele, e vai reconhecendo mais pecados, e vai se aproximando, e vai reconhecendo. É assim. Então, quem está próximo de Cristo jamais falará: eu sou justo, eu sou santo, eu não tenho nenhum defeito. Significa um diagnóstico de que a pessoa está muito longe de Jesus. Aqueles que estão pertinho de Jesus sempre vão trilhar um caminho de humildade, de reconhecimento da total dependência de Deus, de humilhação e jamais de exaltação própria do orgulho. Amém. Ellen White diz: sou mais santo do que tu. Tais palavras nunca sairão de lábios santificados. Baseado em tudo que o pastor falou, Uhum. a atitude do publicano aqui não era baseada somente numa visão errônea de si mesmo. Era baseado num falso conhecimento de Deus. Nós vimos na lição passada as características de Deus e a necessidade de conhecimento. Quem não conhece a Deus certamente vai achar que ele tem alguma coisa boa em si mesmo. É verdade. E, na verdade, Satanás tenta nos enganar dentro do cristianismo e tentando viver uma vida cristã com o pensamento egoísta de que para ir a Cristo, para buscar a Cristo, para orar, para fazer qualquer coisa, nós devemos estar bem espiritualmente. Ou seja, até Cristo tem que reconhecer alguma coisa na gente. Então, eu nunca vou diante dele do jeito que eu tô. É como Adão. Senhor, eu estava nu, então eu me escondi. E é isso que Satanás tenta fazer com o coração humano. Você está nu. Então, você acha que você quer que Deus te veja assim? O fato é, Deus está te vendo onde você estiver, do jeito que você está. Uhum. Deus não vai te ver menos se você se esconder mais dele. Ou seja, se você em algum momento se sentir mal pelo pecado, amém. Glória a Deus. É porque o Espírito trabalhou no seu coração. Vai em direção a Exatamente. Cristo. Amém. E esse é o segredo de crescer espiritualmente, a capacidade de se humilhar e reconhecer a própria condição diante daquele que pode te ajudar. Muitas pessoas ficam encerradas em traumas do passado, dificuldades, por quê? Porque nunca se abrem para alguém que pode ajudar. Exato. Elas têm tanto medo dos próprios problemas que elas não apresentam nem para o psicólogo que poderia ajudar elas. Uhum. Assim é conosco. Satanás tenta nos fazer pensar que aquilo que nós somos de verdade é tão ruim que não vale a pena nem mexer. Deixa lá, deixa lá. Deus vai considerar essas coisas aqui, esconde isso aí debaixo do tapete. Deus não aceita meia entrega. Uhum. Então, enquanto você se sentir mal, busque a Deus. Enquanto houver qualquer coisinha, entregue a Deus. Não escondamos nada de Deus. Amém. E, como essa é a única condição para ser exaltados, a capacidade de se humilhar, por isso que a lição trouxe todos esses versos, de 1 Pedro 5,5 aqui, que diz o quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E também o que está em Lucas 18, 24, que diz: todo que se exalta será humilhado, todo que se humilhar será exaltado. E os outros textos que aparecem aqui também, Lucas 14, 8 a 10, que fala do anfitrião. Tem aqui de 1 Pedro 5,6, né? Se humilhe sob, né, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, ele os possa exalte, os né? exaltar. Ou seja, assim como a altivez de espírito precede a queda, a humilhação de espírito precede a exaltação do parte de Deus. Então, aprendamos a nos humilhar. Isso é doloroso para a carne humana porque ela tem semente de egoísmo, mas é necessário para o crescimento. Exatamente. Eu fico pensando que isso está relacionado a tantas áreas da nossa vida. Faz um tempo, alguns meses, eu recebi um desafio aqui do Silverino Kill de organizar a questão do EAD, do IAG, e eu reconheci as minhas limitações em muitas áreas. Eu falei: olha, a gente chama ele carinhosamente de Silver, né? Eu falei: Silver, eu preciso de uma equipe, eu preciso de pessoas para isso, para aquilo, eu não consigo, tal. E se eu fosse orgulhoso, no sentido assim, para que eu
tivesse em evidência, o trabalho foi feito por fulano, você centraliza as coisas. E quem centraliza anda pouco, não vai longe, caminha um caminho curto. Então o orgulho pode estar interferindo seu casamento, seu trabalho, sua espiritualidade, é algo que interfere em todas as áreas da vida. Então, te inabilita, é uma coisa assim que drena a existência. Tudo que Deus criou não tem um fim em si mesmo, mas tem um objetivo, um meio para um fim, que é o servir, que é o amar, que é o se entregar. E a natureza é assim, o ser humano é assim. Quando você se fecha num sistema, é, é, no egoísmo, em si mesmo, você está inabilitado a existir. Tem uma frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E esse é o ponto mesmo. É como se fosse assim, você está inabilitado para a existência. E se a pessoa se prende no orgulho, de fato ela será o quê? Ela será destruída, não por prazer da parte de Deus, mas por ela ter ficado presa ao pecado. O pecado traz o salário que é a Amor. morte. Então, rompe a harmonia celestial do amor, do serviço, do relacionamento. Então, é algo muito sério, algo muito profundo que temos que fazer de fato uma autoanálise para nos conhecermos a nós mesmos, ao contemplarmos a Deus, ao conhecermos verdadeiramente quem é Jesus e olharmos para nós e falarmos: Senhor, tenhas misericórdia de nós, transforma o meu coração, tira o orgulho, coloca a humildade, tira o egoísmo, coloca o genuíno amor, para que sejamos novas criaturas. Amém. Vamos aí para a lição de terça, que traz agora um exemplo bíblico maravilhoso da vida de Moisés, chamado aqui de servo humilde, manso, humilde, que tinha todos os motivos humanos falando para se exaltar, para viver uma vida de amor ao mundo, de exaltação própria, de envaidecimento. Mas como que viveu Moisés? O que que ele escolheu? E o que Moisés fez? Que instrumento Moisés foi nas mãos de Deus? Vamos comentar um pouquinho sobre a vida deste grande homem. Sim, é interessante aqui diz que falando do espírito de profecia aqui, patriarcas e profetas. Como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos e legislador, ninguém se iguala a ele. No entanto, apesar de ter o mundo a seus pés, teve força moral para recusar toda a riqueza, grandeza e fama, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Uhum. Isso aqui meio que é paralelo com aquilo que está escrito em Hebreus, né, 11, falando sobre Moisés, e lá diz que Moisés andava vendo a recompensa. Só que o verso 27, isso no verso 26, no verso 27 diz que ele andava como vendo o invisível. Aham. Por quê? Eu te pergunto, pastor, qual é a recompensa hoje? De o senhor chegar em casa, eu não sei, eu creio que isso não aconteça, mas a sua esposa chegar e te dar uma frase muito mal criada, assim, bem ruim. Qual é a recompensa de você calar e tratar ela com o mesmo amor de antes? Tem como você ver a recompensa? Não. A recompensa não é visível. E muitas vezes nem imediata, né? A recompensa é invisível e Moisés mantinha os seus olhos como quem conseguia ver o invisível, ou seja, ele gravou na mente que a recompensa vem de Deus, não era as coisas terrestres. Então, isso fez com que ele estivesse disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele poderia ter como chefe, como líder, como rei, porque bem que ele poderia encontrar um meio, um caminho para dizer, olha, eu tenho que libertar o povo, mas como é que eu vou libertar se eu virar um escravo? Aham. Eu tenho que ser rei aqui do Egito, então eu vou me transformar em rei e vou libertar o povo. Mas quando ele viu que não era esse desígnio de Deus, o que que ele fez? Como disse aqui, ele não quis ficar por um momento usufruindo o gozo do pecado Uhum. no meio dos egípcios. Ele se humilhou e entrou no meio do seu povo. Se nós olharmos para a vida de Moisés e compararmos ponto por ponto, eu acho que não tem nenhum outro personagem na Bíblia que tem tantas similaridades com a vida de Jesus. É verdade. Não tem nenhum outro. Um tipo de Cristo mesmo, né? Exato, e a grandeza na Bíblia está relacionada à sua capacidade de parecer com Jesus, É verdade. no final das Amém. contas, né? Em Números 12, inclusive, 3, onde nós vemos uma das maiores características de Moisés, foi um dos momentos mais difíceis da vida de Moisés. Moisés, ele guiou o povo duro, complexo, ingrato, ele tinha o apoio ali da sua família, mas nesse momento aqui, quem se virou contra ele? A sua família, Uhum. os seus dois irmãos. Moisés sofria muito mais do que eles dois, mas eles tiveram a audácia de vir e falar, olha, quem disse que é só você que é o líder aqui, Moisés? Uhum. Moisés nunca Uma disse que ele era o líder. insurreição. Aham.
Essa foi o fato. Só que interessante, o texto não diz que Moisés falou nada. O texto responde: Moisés era um homem manso, mais do que todos os que havia sobre a terra. E com essa resposta, não precisa a gente ficar pedindo, mas o que aconteceu? Não, a gente já sabe. É, Moisés não, por mais que foi doloroso, certamente, ele não buscou o seu próprio direito nesse momento. Deus foi quem respondeu. A uhum, próxima palavra é de Deus, não é de Moisés. aham, E isso é algo extremamente importante. E essa característica de mansidão, as escrituras dizem o seguinte, é o texto de Ellen White que eu gostaria de ler aqui, Patriarcas e Profetas. Dizem as escrituras, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25:9. Os mansos são guiados pelo Senhor porque são dóceis e dispostos a ser instruídos. Eles têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, mansidão não é calmaria. Mansidão não é uma pessoa tranquila. uhum. Mansidão é uma pessoa que, sim, é dócil, é tranquila, mas ela está disposta a ser A ser instruída. guiada. Uhum. E um orgulhoso está disposto a ser guiado. Esse fariseu que nós lemos aqui estaria disposto ele a ser guiado. Quem deu mais mostra de desejo de ser guiado? Uhum. O publicano, aquele que mais se humilhou. Então, isso está totalmente ligado àquilo que nós vimos anteriormente, de que os humilhados, aqueles que se humilham, é que serão exaltados. No fim da vida de Moisés, quem o exaltou foi o próprio Deus. Em Uhum. Deuteronômio 34, lá depois da morte de Moisés, Deus diz: E nunca mais se levantou outro homem como Moisés. Exato. Moisés nunca proferiu uma palavra de orgulho desse sentido da sua vida. Uhum. Deus foi quem o exaltou. Imagina isso. É, Cada palavra que os homens usem para se exaltar será esquecida, mas nunca vai ser apagada uma palavra de Deus para exaltar alguém. uhum. Imagina. Tremendo. Imagina o Amém. que é isso. Olha só, para concluir minha fala. Joquebede era mulher escrava, vidas que falam 77. Sua posição na vida era humilde e seus encargos pesados, mas com exceção de Maria de Nazaré, por intermédio de nenhuma outra mulher recebeu o mundo maior bênção. Uau. Ou seja, o segundo homem mais importante que já Da passou pela história, terra, né? depois de Uhum. Cristo, foi Moisés. Amém. Que coisa Então, olha só que maravilhosa, tremendo. grandiosidade. Olhando para a vida de Moisés, a gente pode separar em três partes de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no Com Jétro, deserto, com Jetro lá, vamos dizer assim, e mais 40 anos guiando, liderando o povo. Mas nesses últimos anos desse primeiro aqui, essa primeira parte, dessa né? primeira parte de 40 anos, você vê Moisés demonstrando um certo tipo de orgulho, porque ele mata aquele egípcio tentando, quem sabe, pela sua própria força, pela sua própria suficiência, uma libertação do povo da opressão, porque ele vê o egípcio maltratando, né, um israelita, e aquilo inflama uma ira no seu coração, e ele vai para cima do egípcio e tal. Ou seja, ele estava tentando pelas próprias forças. Isso é uma manifestação de orgulho, de autossuficiência. Mas Deus o conduziu ao deserto para que ele aprendesse a deixar-se ser conduzido ao ser pastor de rebanho. Hum, Porque o que Moisés ficou fazendo 40 anos no deserto? Tratando de ovelhas. Exatamente, ele ficou conduzindo. E ele ficou conduzindo serezinhos que são mansos. Se você olhar para uma Ovelha. ovelha, ela é muito pacata. Ela é muito conduzível, né? Ela é muito, muito vulnerável. Então Deus foi aplicando ao coração de Moisés, vendo as montanhas, vendo a natureza, o pastoreio, todas essas coisas, tornando Moisés manso e guiável, tornando Moisés humilde para que o habilitasse para que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. Porque enquanto ele tivesse aqueles resquícios egípcios, vamos dizer, no seu coração, de poderio, de conhecimento, de aspectos militares e estratégias, como que Deus usaria Moisés como um grande instrumento, como foi aqui no relato? Então ele teve que passar por um período de desintoxicação, desigiptização. É algo assim. Vamos inventar uma palavra aqui, né? Tirar o Egito do coração de Moisés, para que ele se tornasse então um instrumento nas suas mãos. E daí, como você mencionou a história, né? Quando a gente vai, a história de Moisés, quando a gente vai para a vida de Jesus, lá em Mateus 11, diz o chamado, o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso, e aprendei de mim, que sou o quê? Manso. Manso e humilde.
E daí quando você vai ver o símbolo do Espírito Santo que foi descido sobre, que foi derramado sobre Cristo, é uma pomba. E a pomba representa o aspecto de mansidão e humildade, que são os dois principais traços de Cristo. Porque, como você disse, humildade não é aquele que fala, eu não sei de nada, ele se veste bem feinho, ele é bem ignorante, a casinha toda simplinha. Não é, a gente usa a humildade nesse aspecto, como fala, eu tenho orgulho de você por você ter conquistado. As palavras vão ganhando novos sentidos, né? Mas não é o original. Mas não é o sentido original. A humildade ali está no sentido, e a mansidão, de fato, está no sentido de Viabilidade. eu deixo ser guiado por Deus, eu me deixo ser guiado por Deus. Então aprendam isso de mim. Vocês estão se deixando ser guiados pelo diabo, pelo pecado, pelo mal, e isso tem causado sobrecarga em vocês, ferida em vocês. Mas deixa eu colocar o meu jugo. O jugo era aquilo que era colocado sobre o pescoço do animal, porque o meu fardo, o meu jugo, ele é o quê? Ele é suave e é leve. Se eu conduzir a vida de vocês, vocês terão paz, perdão, salvação. Por mais que vocês tenham tribulações e provações no mundo, eu não vou ferir vocês igual o pecado fere. E aí que está a questão da mansidão e humildade. É nós deixarmos e falarmos, Senhor, eu não quero o teu espírito, eu quero que o espírito me tenha. Eu quero que o Senhor me guie e me conduza. E durante a vida de Moisés, e aí eu termino meu comentário para a gente avançar para a lição de quarta, teve um momento que ele demonstrou exaltação própria, que foi o momento que ele fere a rocha e ele era só para ter falado com a rocha. Teve um momento que ele deveria ferir e ele feriu, mas no segundo momento ele deveria apenas falar, porque a rocha já tinha sido ferida, e ele faz o quê? E ele fere a rocha. Teve toda a circunstância, aquela murmuração do povo, mas ele trouxe a glória para quem? Para ele. Para ele. E esse é o ponto que é relacionado ao orgulho. E por causa desse pecado, Deus não permitiu que ele entrasse então em Canaã terrestre. Mas olha só a misericórdia de Deus, porque Moisés com certeza ele se arrependeu, tanto que ele falou, Senhor, deixa eu entrar. Moisés, chega. Parece um pai falando com o filho assim mesmo. Moisés, acabou esse assunto, a gente não conversa mais sobre isso, eu já te falei que você não vai entrar e acabou. E Moisés, o que ele foi? Senhor, tá bom. Né? O que ele foi? O que ele manifestou? Humildade e mansidão, Senhor, tudo bem. Eu fico pensando, né, Moisés morre, o livro de Judas fala que Miguel vem, contende, ressuscita Moisés. Pelo espírito de profecia, nós cremos isso, foi Moisés quem abriu as portas, depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, foi Moisés que abriu a porta da Nova Jerusalém para que Jesus entrasse. Mas antes disso acontecer, teve algo aqui na terra, no ministério de Jesus, que aparece no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias. Moisés está pisando onde agora? Ele está pisando na terra prometida. Então, Moisés não apenas não entrou em Canaã, mas ele entrou em Canaã celestial. Isso já foi um presente de Deus. Mas eu fico pensando, durante a vida de Jesus, Deus chegando para Moisés e falando, Moisés, lembra que você não entrou lá em Canaã? Vai lá agora, vai lá conversar com meu filho. A empolgação que deve ter sido o negócio, né? Moisés homem, com certeza se alegrou tremendamente por isso. Então a gente vê, por mais que na nossa vida a gente possa ter manifestado o orgulho, exaltação própria, se a gente de fato procurar o arrependimento genuíno e o abandono do pecado, o que Deus vai fazer? Ele vai nos exaltar. Amém. Ele vai dar aquilo que almejamos, porque a humildade e a mansidão te habilita a receber aquilo que você quer receber, só que você não pode por causa do orgulho. Então, eu fico, assim, aqui é uma conjectura minha, digo eu, não o Senhor, que se Lúcifer de fato tivesse buscado essa guia, essa humilhação, quem sabe Deus não o teria chamado para participar de alguma forma, de algum aspecto criativo. Tá entendendo? Agora, o fato daquilo ter enraizado no coração o inabilita a receber aquilo que muitas vezes Deus quer dar. Então, o coração orgulhoso, ele tem que ser rompido, ele tem que ser espedaçado, ele tem que ser quebrantado, ele tem que ser moído, para que você seja habilitado por Deus a receber muitas vezes aquilo que você quer dar. E pode ser que Deus não te dê. E se Ele não te der, Senhor, guia minha vida, conduza minha vida, que seja feita a tua vontade e não a minha. E é interessante que na vida desses grandes homens da Bíblia, eles passaram por momentos de muita dificuldade. Esse eu diria que seria um dos pontos mais difíceis para Moisés.
Porque quanto tempo da sua vida foi dedicado a esse momento? Ah, Ele nasceu dedicado a esse exatamente, momento. toda a sua vida. Ou seja, desde sempre. E agora ele já para morrer, já às portas, Deus fala, olha, infelizmente pelo seu erro você não vai entrar. E a gente olha para a história de Abraão. Qual foi a sua maior dificuldade? O momento em que Deus falou, olha, oferece o seu filho Então, no monte. Em vez de olharmos para situações difíceis como castigos de Deus, nós deveríamos olhar para situações difíceis como Deus dizendo, deixa eu te guiar. uhum, Porque quando Deus tirou aquilo de Moisés, olha, o maior desejo de Moisés, então Deus tirou, olha, Moisés, a sua fraqueza, a sua falha exige uma última prova. uhum. Talvez não foi, talvez não, com certeza, Deus não estava castigando Moisés. É. Como você pecou, você vai ser Mas punido. revelando o que estava no A coração. punição, a única punição que paga pecado é a morte. Uhum, Não existe outra. Portanto, qualquer sofrimento que nós passemos é com o fim de nos elevar. uhum. Então, Moisés passou pela prova quando ele fez o quê? Não vou mais falar sobre o assunto, sim. Exatamente. Me guie, Eu Senhor, que aceito. seja feito à vontade. Eu aceito. Tipo, ele provou para o universo que ele estava disposto a ser guiado por Deus. Exatamente. Abraão queria, viveu a sua vida inteira para quê? Para ter o seu filho, a descendência. Ele cometeu um erro em não confiar em Deus e Deus falou, então agora vai lá e mata o seu filho. Será que seria um castigo de Deus, já que você pecou no passado, agora você mata seu filho para pagar os seus pecados? Não é Não. isso, né? Uhum. Deus queria justamente dar uma última chance para ele provar diante do universo inteiro que ele era guiável, que ele era humilde, que poderia aprender de Deus. Louvado seja Deus. Olha, sem exaltação própria, esses comentários merecem um like. Amém, glória a Deus. Só um compartilhamento, né? Não tem merecimento, mas é algo tão profundo que as pessoas precisam ouvir mais isso. Compartilha aí nas suas redes sociais para que as pessoas ouçam. Eu preciso ouvir isso. Todo mundo que está ou não no caminho cristão precisa ouvir essas palavras, que é o que nós precisamos mais, essa guia do Espírito, né? Essa direção, sermos cheios do Espírito e guiados por Deus como um servo, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, como estes grandes homens foram, como o principal, né, homem da história sagrada, Jesus Cristo foi e nos deu exemplo de humildade e mansidão, contrapondo-se ao orgulho. Amém. Vamos avançar aqui para quarta-feira. Qual que é o pecado mais ofensivo? E aqui é um tanto quanto intuitivo já concluirmos e entendermos, né? Qual que é o pecado mais ofensivo? E aqui traz o texto de Lucas, vamos ler? Lucas 22, o Evangelho de Lucas 22, do 24 ao 27. Lucas 22, 24 a 27. E houve também entre eles, os discípulos de Cristo, contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então eles estavam buscando exaltação própria, o orgulho aqui mesmo. E isso já para o fim do ministério da vida de Cristo. Imagina, 3 anos e meio e ainda os discípulos com contenda entre eles, disputando quem que seria o maior, quem que seria o menor. Verso 25, Jesus diz: E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Da pergunta seria óbvia, né? Quem está à mesa. Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Isso é uma lição aqui tremenda, né? Então, eu fico pensando em 2 aspectos principais aqui, moço. Depois de 3 anos e meio, para a gente ver o quão sério, o quão enraizado o orgulho e a exaltação própria, esses 2 pecados estão no nosso coração. Foi esse DNA que Satanás incutiu no coração de Adão e Eva e que é transmitido de geração em geração. Está na natureza pecaminosa esses aspectos. O quão enraizados eles estão ali durante 3 anos e meio, vendo as obras de Jesus, ouvindo as palavras de Cristo, os milagres, andando, vivendo, dormindo, comendo com Cristo, e ainda aquilo estava enraizado no coração deles. Esse é o primeiro ponto, me mostra assim o quão profundo é este ponto. E o segundo ponto, né? Depois lá em Atos a gente vê já os discípulos totalmente já quebrantados, tendo tudo em comum, perseveraram em oração, buscaram a habilitação necessária para serem cheios do Espírito, para levar o Evangelho às pessoas.
Ou seja, eles venceram de fato a exaltação própria e o orgulho. Amém. Então, por mais que mostre que isso está tão enraizado, mostra que não há nada impossível para Deus, que Deus de fato ele quer nos dar hoje e agora um novo coração, mas que isto vai exigir perseverança, contemplação do caráter de Cristo, relacionamento, até que isso seja arrancado pela raiz e possamos revelar de fato a vida de Jesus em nossa vida. Amém. Uhum. Como já foi comentado, então a história desse relato realmente mostra que ninguém está livre de perigo, né? Mesmo aquele que está há mais tempo ao lado de Cristo, anos de igreja, anos de vida ao lado de Deus, É verdade. não nos vacinam contra esse problema, né? O orgulho ele conduz ao desejo de exaltação própria, mas aqui nós aprendemos nessa lição qual é a maneira de ser exaltado no reino do céu, Uhum. que é servindo, é lavando os pés dos outros, é levando as cargas uns dos outros, como diz Gálatas, é suportando o dano, como disse Paulo também, não lembro se em Coríntios, e é não buscando o que é propriamente nosso, mas o que é de outros, como está escrito em Filipenses. Uhum. Ou seja, justamente nas coisas de Deus parece que tudo funciona ao contrário do que a gente aprende. A realidade Exatamente, é isso, isso nosso é exato automático é um mesmo. e com Deus é totalmente o contrário. Exatamente, os valores são totalmente diferentes. Exato, por exemplo, esses dias a gente estava lá no Chile com o Silverino e eu estava estudando para ensinar, quem sou eu, né? Mas para falar um pouco sobre questão de relacionamento. Esse era o tema do evento, a família. E eu estava aprendendo que para você ter aquilo que você precisa do seu cônjuge, você não pode exigir aquilo, né? Na verdade, você tem que dar aquilo que ele precisa, então ele vai te dar o que você precisa. É totalmente o contrário daquilo que a Exato. nossa mente nos ensina É. intuitivamente, né? Uhum. E assim aqui também, a intuição é, se eu não subir, ninguém me puxa. A verdade é, se você não descer, Ninguém sobe. ninguém... Exatamente, ou seja, você não vai subir. Uhum. Olha só, aqui o pecado mais ofensivo é o título, e olha só o texto de Ellen White. Uhum. Parábolas de Jesus. Nada é tão ofensivo diante de Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. E aqui embaixo a lição comenta: este é um pecado difícil de vencer justamente porque muitas vezes nem conseguimos enxergá-lo. Uhum. Então, uma pessoa orgulhosa e presunçosa, e a presunção é justamente desejar aquilo que não te é devido, ele incapacita a pessoa para ver a sua real condição. E por isso que, além de ser ofensivo para Deus, é perigoso para o espírito humano Uhum. alimentar isso. A pessoa perde a claridade de quem ela é mesmo, né? E por isso que a lição faz um chamado aqui no final, né? De Parábolas de Jesus 88, que eu não vou ler Esse agora, texto é mas é um maravilhoso. texto maravilhoso, porque ele pressupõe o quê? Que você tá tão ruim de egoísmo que você nem consegue se entregar a Deus. Exatamente. Nem entregar o teu coração você consegue. Você consegue escolher entregar, mas entregar Exato. Por você quê? não Porque você consegue. não consegue ver quão mal você é. A verdade é essa. Só aproximando de Jesus passo a passo nós vamos começando a contemplar. Mas se você já sente a sua indignidade, mas não sabe como orar, aqui está uma excelente oração. Uhum. Uma Uhum. oração linda, que começa dizendo: Senhor, toma o meu coração, pois eu não consigo entregá-lo. Uhum. Uhum. E aí é o restante da oração, convido todos vocês a lerem. É É um texto realmente maravilhoso. excepcional. E só um destaque final aqui na lição de quarta é que se Jesus, sendo mestre, ele fala isso no lava-pés, sendo o Senhor, se colocou na posição de servo, quanto mais eu que já sou servo, devo me colocar na posição de um subservo, né? Ou seja, se ele que deveria estar sentado à mesa, sendo servido, está servindo, quanto mais eu que já deveria estar servindo, devo servir. Então Jesus está falando assim, ó, aprendam de mim. O Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que estava perdido, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Amém. nós temos que aprender com o nosso amado Mestre Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, ele é tudo para nós de fato. E seguirmos as suas pegadas de mansidão, humildade, guia do Espírito e uma vida de serviço e sacrifício. Vamos para a lição de quinta para finalizarmos, que como que eu posso enxergar, me conhecer? A lição de segunda-feira falou sobre isso, mas está aprofundando aqui na quinta, né? O contemplai-o. Ou seja, como que eu posso ter uma visão a respeito de mim mesmo, do orgulho, da minha necessidade de vitória, de superar todo esse ponto, é apenas contemplando a Cristo, né? Contemple-o.
E aí traz o texto novamente de Lucas 22, 27, que ele se coloca na posição de servo, sendo mestre, sendo senhor, podendo estar sentado à mesa, quanto mais nós. Então nós devemos contemplar certamente a Cristo. E à luz de Filipenses 2, 3 a 8, que é o A texto da humilhação, escada. né? A escada, os degraus da humilhação de Cristo, em que ele daí é exaltado por Deus. Então você tem os degraus da humilhação, ele permanecendo em forma de Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, se tornou um ser humano, foi obediente até a morte e morte de cruz. E então Deus o exaltou sobremaneira para que, diante do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, se dobre todo o joelho. Então você tem esse ponto, né? Aquele que escolhe se humilhar, se esvaziar para ser um instrumento nas mãos de Deus, quem o exaltou? Não foi ele que se exaltou, mesmo podendo, tendo mérito para isso, né? Deus o exaltou no seu plano salvífico. Então, temos aqui o texto de Filipenses 2, 3 a 8, com um exemplo claro daqueles que se humilham, esses certamente serão exaltados por Deus. Jesus entregou tudo por nós, ele suportou tudo por nós. E nós, né, temos que, ao contemplá-lo, olhar para nós e seguirmos as suas pegadas. Amém. Uhum. Ellen White, inspirada por Deus, né, ela escreveu, ela sabia que o orgulho era essas sementes de erva daninha que brotam abundantemente no coração, e por isso ela instruiu a fazer isso aqui. O desejado de todas as nações, 83. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. Depois de você fazer isso por um tempo, por essa hora, você pergunta: quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? É a pergunta depois de tudo isso. Qual reconhecimento eu mereço? Uhum. Quanta coisa Deus me deve? Quanta coisa os outros me devem? Sendo que aquele que eu digo que é o meu Senhor agiu como se ninguém devesse nada a ele. É totalmente é aquilo que realmente vai manter sufocadas essa semente de egoísmo. A contemplação verdadeira do sacrifício de Cristo. É verdade. Contemplação contínua, profunda, dedicada. E depois de contemplar isso e ver a cruz de Cristo, vamos fazer como Paulo em Gálatas 6,14. Longe esteja de me gloriar. Longe. A não ser na cruz de Cristo, Amém. pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia, amém. Então, sempre que alguém esteja muito disposto a exaltar as suas grandes capacidades e realizações, seja para os outros ou para si mesmo, provavelmente faz tempo que ele viu a cruz pela última vez. É verdade. E aqui a autora trabalha 2 parágrafos, né? Eu destaquei, eu acredito que vale a pena lermos, que diz: quando olhamos para Jesus, tudo o mais perde a importância, inclusive nós mesmos e qualquer ideia de grandeza pessoal. Quem ele é, o que ele fez e o quanto ama suas criaturas passam a ocupar o centro da nossa vida e o ego desaparece. A cruz é o antídoto, de fato, para todo egoísmo, para todo orgulho, para todo tipo de exaltação própria. É na cruz que os nossos pecados são ali de fato esmagados mesmo, em que o coração é a rocha. Cristo na cruz faz assim no coração, esmaga mesmo, né? Esmagados na rocha para que nós sejamos novas criaturas. E concluir aqui, a verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser de fato humildes, e já falamos de humildade, de mansidão, que é a disposição de sermos guiados por Deus, de sermos conduzidos por Ele, se for num caminho de humilhação que seja, se for num caminho de exaltação, que a glória seja sempre para Deus, a exaltação seja sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que você almeja, é a experiência que você quer ter, que eu quero ter, é uma resposta que só você pode dar. Então, se você está sentindo agora no seu coração, nos seus pensamentos, os apelos do Espírito, não resista a isso, mas se renda a isso, e certamente hoje, agora, o seu relacionamento com Cristo será aprofundado, o seu coração será restaurado, será regenerado, para que nós experimentemos, né, um novo nascimento, o ser nova criatura, o ser filho de Deus, o ser manso e humilde, assim como Jesus foi. Amém. Amém? Moços, vamos para as considerações finais, uma lição muito profunda e oportuna
principalmente nesse contexto laodiceano que estamos de uma igreja orgulhosa. Certamente precisamos ouvir essas palavras para atendermos ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, para que recebamos dele a sua justiça, recebamos dele a fé genuína e verdadeira, que se opõe à presunção, uma fé disposta a ser conduzida por ele de uma maneira sem circunstância, né? Incondicional, e sermos guiados e iluminados pelo Espírito de Deus. Considerações finais. Meu apelo aos irmãos é que não permitam que o inimigo coloque ou fomente no seu coração os sentimentos do que nós lemos no texto inicial. O sentimento de que talvez, muito boa a lição, mas, bom, não estou tão mal assim. O chamado não é para pessoas que estão bem. Então, realmente, se nós nos sentimos bem como estamos, o chamado não é para nós. Mas eu tenho certeza que você quer que esse chamado seja para você. Então, busque um exame, um autoexame, examine o seu próprio coração, compare-o com o caráter de Cristo, e mesmo que seja doloroso ao início, nós seremos libertos de nós mesmos no final. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença até aqui, quer esteja aqui no canal do IAG, quer seja também na Rede Advir, canal 777, que Deus abençoe a sua vida, que todas essas palavras que foram ditas calem fundo ao seu coração, que isso de longe seja apenas uma teoria, mas seja de fato uma prática real, agora, uma experiência real na sua e na minha vida, na vida de todos nós que ouvimos essa palavra, para sermos assim como Cristo foi, assim como Moisés foi, e sermos também poderosos instrumentos nas mãos de Deus. Certamente esta obra de Deus na nossa vida nos habilitará a sermos guiados e instrumentos também nas suas mãos. Vamos finalizar com uma oração, feche os seus olhos sendo possível. Santo Deus e amado Pai, reconhecemos o quão orgulhosos muitas vezes fomos e muitas vezes somos, egoístas, nos exaltamos, reconhecemos o que temos e possuímos como vindo de nós mesmos e rogamos que tudo isso seja quebrantado, seja expulso, removido do nosso coração. Que toda a nossa suficiência seja do Senhor, que nós busquemos em Ti a gratidão, o reconhecimento de que tudo que somos e temos vem do Senhor, e coloques em nosso coração pelo Teu Espírito a humildade, a mansidão, fruto do Espírito, e uma vida disposta a ser conduzida e guiada por Ti. E se for de Tua vontade, que o Senhor nos exalte para que o Teu nome, o Teu caráter seja exaltado e todos possam ver que a obra é Tua e não nossa. A obra é do Senhor na nossa vida. Amém. Graças Te damos por tudo que és e tens feito. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu espero ver você bem na próxima semana para juntos nos aprofundarmos no conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. IAG, juntos avançaremos.